Olá, vamos para a segunda parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e a questão agora que estudaremos é a 999. Nela, Kardec pergunta: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Eu já falei disso porque tinha uma pergunta correlacionada, né, na aula anterior, mas vamos relembrar. Até porque o público é rotativo, pode ser que alguém não assistiu à aula anterior. Para a doutrina espírita, o arrependimento é o primeiro passo nesse processo. Então, sem o arrependimento, eu não começo a mudar. Mas não basta. Não é? Aquela ideia que outras religiões passam de que eu me arrependo e tudo está sanado. Não é? Uma ideia característica de vida única, né? De uma encarnação única. Então a pessoa já está indo para o mundo espiritual, né? Para o céu, para o inferno, e aí ela se arrepende e por isso consegue o benefício, por exemplo, de ir para o céu, porque aceitou a palavra de Deus, coisas assim, né? Bom seria se fosse tão simples, não é simples mesmo, por quê? Porque quem eu lesionei, quem eu prejudiquei, eu terei que de alguma maneira reparar. Então, sim, o arrependimento é parte muito importante nesse processo, mas não é único e não basta. Se vocês se recordam da aula anterior, é arrependimento, expiação e reparação. Expiação é o sofrimento que eu tenho depois de perceber o mal que fiz. E reparação é a devolução daquilo que eu roubei, tirei de alguém. Né? Tirei o sono de alguém, tirei a tranquilidade, a paz de alguém. Né? Então, fiz coisas que a pessoa foi prejudicada. Então, nesse sentido, eu vou me arrepender, vou ter que devolver isso de alguma maneira. Não necessariamente para o mesmo espírito. Normalmente sim, mas vamos imaginar quem fez coisas negativas para Jesus. Né? Então não vai ter que encarnar como pai, mãe de Jesus, até porque é um espírito puro, não é assim que funciona essa lei de reparação. Uma pessoa que foi um criminoso de guerra, né, responsável por milhões de mortes na humanidade. Via de regra, o pagamento vai ter que ser coletivo também, vai depois do arrependimento, depois de sofrimento, né, que vem com esse arrependimento, um político que possa beneficiar muitas pessoas, um cientista que venha descobrir uma vacina, enfim, alguém que também fará um bem coletivo, um bem para toda a humanidade ali. Porque senão, se tivéssemos que reencarnar com cada um daqueles que prejudicamos quando temos muito poder e fazemos mal coletivo, né? Aí a expiação vem através, ou melhor dizendo, a reparação vem através do bem coletivo também. Vamos nos lembrar que eu posso até ter pouca ou nenhuma expiação. Vamos imaginar que eu te prejudiquei, que eu fiz um mal para você. E eu me arrependo, verdadeiramente me arrependo. E imediatamente começo a te amar, começo a reparar aquilo que fiz de mal. Eu não sofro. Né? Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Ou seja, o amor faz com que eu já não precise sofrer, mas eu preciso reparar. Eu preciso, né, quitar a minha contabilidade divina aí. Então, das três fases, não tem como eu pular o arrependimento e nem a reparação. Posso sofrer muito, pouco ou praticamente não sofrer, se eu imediatamente após o arrependimento demonstrar condições de reparação. Agora nós vamos para a questão 999A. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o seu passado, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Então é mais ou menos assim. Alguém comunica, né? Fala assim, olha, você vai ter que expiar o seu passado, sofrer pelos crimes aí que você cometeu. Fala, então
não vou me arrepender não, já que eu vou ter que sofrer mesmo, sofro sem me arrepender. Essa é a questão, né? Se é possível isso. Não, vai prolongar o sofrimento, porque de fato é como se eu estivesse numa estrada que me leva à dor, ao sofrimento. E o arrependimento é a curva de 180 graus que faz com que eu comece a caminhar na direção contrária, né? Uma metáfora visual aí. Enquanto eu não me arrependo, eu vou sofrendo, mas continuo na direção equivocada. Então o arrependimento é o que me propicia a volta de 180 graus, ou seja, andar no caminho contrário. E aí esse caminho contrário pode ser de muita expiação, se o meu orgulho não permitir que eu comece a reparar logo, ou de pouca expiação se eu já começar a reparação. Então vamos imaginar que naquele exemplo dado anteriormente eu te prejudiquei, me arrependi, mas fico pensando, puxa, e agora? Como é que eu faço? Eu preciso, mas a pessoa não vai aceitar a minha desculpa, eu não vou conseguir, não vou dar conta de reparar. Isso é que é expiação. Eu vou sofrer porque devo, sei que tenho que pagar e não acho meio, pelo meu orgulho ou outros fatores, de pagar. E aí eu expio. Mas, lembrando que eu falei na aula anterior e nessa, se eu prejudiquei e eu vou amar, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance verdadeiramente para repor isso para a pessoa. Aí sim o sofrimento é diminuto. Vamos à questão 1000. A questão 1000. Podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? Olha, aqui é uma questão muito interessante, porque eu já atendi pessoas que falam assim, olha, uma entidade me disse que eu estou na minha última encarnação aqui na Terra, que eu sou um espírito de luz e que eu vou quitar todos os meus débitos, não precisarei mais encarnar. Respeito, claro, a gente não vai dizer isso lá no atendimento fraterno, mas isso não está em acordo com a doutrina espírita. Somos ainda espíritos no mundo de provas e expiações. Nenhuma chance de nós atingirmos a perfeição nesta encarnação. Nenhuma chance. Podemos dar um salto muito grande. Eu talvez consiga me lembrar de Saulo de Tarso, convertido de Damasco, que se torna um cristão exemplar, talvez o maior que nós tenhamos notícia. Houve uma mudança de postura muito grande e sem dúvida esse espírito deu um grande salto evolutivo. Daí a perfeição é uma diferença muito grande. Então sim, nós teremos que encarnar, claro que pode ser, em alguns casos, a última encarnação nesse planeta por diversos fatores, ou por méritos, ou até por deméritos. Sabemos que alguns espíritos estão recebendo a oportunidade de estagiar, ou seja, reencarnar em mundos inferiores para se aprimorarem, tal qual aconteceu com a Terra, né? Lá no início das grandes civilizações, quando ela recebeu espíritos nessa condição, hoje, saindo de um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, a Terra está no sentido contrário, né? Permitindo emigração, ou seja, saída desses espíritos para mundos ainda no início das provas e expiações. Então, sim, nós podemos estar no nosso último no sentido momentâneo, né? A nossa próxima encarnação pode não ser no planeta Terra, mas para a grande maioria de nós, é assim que nós esperamos, será no planeta Terra, que ainda nos oferece condições de progresso. O dia que não oferecer mais, o dia que não tiver mais o que nós fazermos aqui para progredirmos, então talvez nós vamos encarnar em outros mundos. Mas vamos pensar que muitos espíritos já em condição de regeneração, espíritos felizes, estão na Terra como missionários. Não só da religião, sempre falo isso, missionários de diversas áreas. Então é possível que mesmo tendo condições, os verdadeiros espíritos que progridem, né, mesmo tendo condições de migrar para um mundo superior, escolham ficar para ajudar aquelas criaturas que ama, né?
importante aqui na questão 1000, está dito que o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Então, de nada adianta eu só me arrepender se eu não reparar, e essa reparação, via de regra, precisa alterar, modificar o meu estado anterior de orgulho e de egoísmo.